Tudo bem, gente? Vamos falar de Glacia Lábolas. Este é um daimon que realmente é dos interessantes, porque faz um monte de coisas, e algumas são bem diferentes de outras. Também, porque em primeira instância diríamos que Glacia Lábolas é um daimon especializado em ataque, de acordo? Mas não faz só isso. Então, vamos ver o que ele faz. Ensina todas as artes e ciências num instante. Ele incita derramamento de sangue e é incitador de todos os homicídios. Ele ensina coisas passadas, presentes e futuras. Se desejar, causa amor entre amigos e inimigos. E confere invisibilidade. Isto é o que fala o Grimório original. Segundo Corwin Hargrove, no livro dele, o Glacia Lábolas pode, primeira coisa, causar doenças. Então, é o clássico daimon de ataque. Você chama ele para atacar alguém e provocar nessa pessoa uma doença. Segundo o que fala Hargrove, essa doença pode ser curta e grave. Também não vai matar, mas pode deixar a pessoa prostrada e tirar ela do meio. Também, durante um tempo, pelo menos, para não te atrapalhar. Mas também pode produzir fúria na pessoa, que seja o alvo do ataque, fazendo com que ela brigue com outros. Então essa pessoa vai ficar violenta e vai começar a brigar com outras pessoas. E isso acaba com a reputação de qualquer um. Tá bem? Como terceira forma de ataque, ela produz uma sensação de solidão na pessoa. Então, quem sofre um ataque de Glacia Lábolas, mesmo que esteja rodeado de amigos, ele ou ela se sente solitário e naturalmente entra num poço de depressão. Com todas estas características, ele, como falei antes, é o clássico daimon de ataque. Tá bem? Mas, além disso, ele faz outras coisas, que aqui Hargrove define como saltos quânticos, ou seja, se você está dentro de um projeto, está em uma área de ciência, você está desenvolvendo alguma coisa, está meio sem inspiração, você pode chamar o Glacia Lábolas, que ele te ajuda a ter insights, sabe? A ter aquela ideia que vai mudar tudo. Então, nesse sentido, já ele muda completamente a direção, porque aqui estamos falando de ataque e aqui estamos falando já de inspiração. Mas, voltando ao Grimório original, agora que é bem interessante com tudo isto, vemos que, como está falando, que ele ensina todas as artes e ciências num instante. Quando ele falava nisso, muito possivelmente esta característica, ou seja, ele dá uma série de ideias que vocês precisam para poder avançar. Desenvolvendo o que for. A parte de incitar derramamento de sangue e homicídio, já vimos aqui, mas está muito associado a incitar violência nas pessoas. Também tem o dom de mostrar não só as coisas do passado e do presente, como o que pode acontecer. Então, o que ele te dá? Ele te dá, quando a gente fala, mostra as coisas do passado, do presente e do futuro, o que realmente quer dizer é que ele te mostra as coisas que acontecem por trás do que você vê. Mostrar as coisas do passado significa entender o que aconteceu. Isso é muito importante, porque pode mudar a tua vida. Se você tem uma lembrança que é negativa ou alguma coisa aconteceu e você entende o que realmente se escondia atrás disso, isso pode mudar a tua vida. A mesma coisa no presente e também tem essa capacidade no futuro. E também pode, se vocês veem, provocar amor entre amigos e inimigos. Ou seja, se você tem um inimigo e você quer acabar com a briga, você pode chamar o Glacia Lábolas e falar: olha, eu quero virar amigo desta pessoa. Acabou, ele dá um jeito aí. E com isso, você pode evitar meses ou anos de brigas desnecessárias. E continuar para frente e a pessoa vira tua amiga. Pronto, acabou. Muito mais fácil. E como último detalhe, ele confere invisibilidade, que se vocês lembram de outros daimons, o que significa isto é que você pode passar desapercebido no meio das pessoas. Não é que você fique invisível exatamente, mas as pessoas não reparam na tua presença. Então, se você quer, às vezes, ouvir conversas, ver o que está acontecendo, sentir o que está acontecendo, você pode entrar num setor, no lugar onde você trabalha, pode entrar num cômodo onde estiverem pessoas falando e as pessoas não reparam em você. Você não fica invisível fisicamente, transparente, mas para os olhos dos outros, eles olham e não te veem. Ignoram e continuam, e aí você pode se enterar de um monte de coisas. Tá? Ser invisível tem as vantagens. Tá? Bom, gente, com tudo isto, vocês podem ver que o Glacia Lábolas é dos daimons mais cheios de capacidades.
dentro dos 72 daimons da Goetia. Não só um daimon de ataque, como que um daimon de ciência, de inspiração e que pode ajudar a você descobrir coisas do passado, do presente e do futuro e do que está acontecendo à tua volta. Realmente um verdadeiro canivete suíço dos daimons. Bime ou Buné. Este é um daimon cujo nome muda bastante, segundo os autores, e as atribuições dele também mudam bastante. Então vamos ver o que fala o nosso Grimório original de Goetia. Ele muda o lugar dos mortos, faz demônios vagarem nas sepulturas, dá riquezas, torna os homens sábios e eloquentes e responde com precisão às perguntas que são feitas. Bom, bastante coisa e bastante diferente, né? E aqui se revela uma das coisas mais complicadas dos manuscritos antigos. Esta forma retórica e estranha de falar as coisas, ou de apresentar habilidades que não sempre parecem ter uma utilidade hoje, porque, por exemplo, mudar de lugar os mortos. Ninguém sabe muito bem o que significa isso, mas vamos lá ver o que fala Hargrove, por exemplo, no livro dele. Bom, para Hargrove, Bime é um daimon especificamente para parte material, riqueza. Então ele dá uma série de características que ele consegue, coisas que ele consegue fazer. Por exemplo, ele ajuda na estratégia de negócios. Então, você tem que saber que se você quer ter sucesso, não precisa só de dinheiro ou de investimento, você precisa uma estratégia para chegar no ponto em que você quer chegar. O que você considera ser um grande empresário ou ter sucesso no que está fazendo, ele te ajuda na estratégia. Além disso, ele atende a parte de dinheiro rápido. Ou seja, se você precisar de uma quantidade de dinheiro para solucionar um problema, você pode chamar o Bime que ele te dá aquele dinheiro. Não precisa saber de onde vai sair, é só chamar e falar, eu preciso tanto. E aí ele corre atrás. Fiquem abertos a que esse dinheiro chegue de qualquer lugar. Não programem de onde. Eu acho que eu vou pedir para meu pai, para meu irmão. Não. Vocês chamam o daimon, falam, eu preciso tal quantidade de dinheiro. E aí ele corre atrás. Como uma característica disto de não perguntar de onde vai virar o dinheiro, não se preocupar com isso, vem a terceira capacidade dele, que é a de conseguir o que vocês querem. Então, quando vocês querem uma coisa, a maior parte das vezes estão pensando quanto dinheiro vai ter que gastar para obter isso. E aqui, o Bime não trabalha assim. Vocês simplesmente falam para ele o que vocês querem e ele verá o jeito de fazer chegar isso até vocês. Cuidado, porque de repente ele pode ter umas ideias um pouco imaginativas, né? Nós podemos juntar também agora o que fala o Grimório original, né? Que é precisamente sobre tornar os homens sábios, também eloquentes, ou seja, dar aqui a capacidade da fala. Isso é muito importante. Porque quando você trabalha com dinheiro, muitas vezes o importante é convencer a outra pessoa que faça negócios com você. E aqui vocês podem chamar o Bime. Bom, e com tudo isso temos ainda que falavam de aquela parte de fazer demônios vagarem pelas sepulturas, mudar o lugar dos mortos, que a menos que vocês queiram fazer alguma coisa dessas, não parece ter muita utilidade, mas está aqui no Grimório original, tá bem? Bom, gente, com tudo isso, eu diria para vocês que, analisando o Bime, realmente ele é um daimon mais especializado em parte material, em riqueza, e não necessariamente na construção contínua de riqueza, e sim de uma riqueza fluida, algo que você precisa num momento X. E então você chama e ele dá aquilo, mas vocês têm que deixar a coisa fluir. Não é necessariamente um daimon para estruturar a vida material de vocês, e sim para permitir que o fluxo do dinheiro passe através de vocês e então vocês usam isso. Tá vendo? Daimon número 27, Ronové. O que ele faz? Bom, segundo o nosso querido manuscrito original de Goetia, se vocês de repente têm que apresentar um projeto, têm que falar na frente de alguém, não estão muito seguros, podem chamar o Ronové
ele vai ajudar no momento da apresentação, vai fazer com que a fala de vocês seja mais fluida e chegue nas pessoas e convença. Também. Junto com isso, dá bons servos. O que significa isso? Que pode criar e dar para vocês servidores, espíritos familiares. Também. Pode ser que às vezes você não tenha vontade ou não tenha a técnica para criar um familiar, de acordo? Para criar um servidor determinado. Então, uma coisa muito simples que faziam os magos antigos era pedir para um daimon e para ele criar um servidor com determinadas características. Por exemplo, pode ser utilizado para comunicação. Pode acompanhar vocês num evento e ajudar a convencer as pessoas do que vocês estão falando, entre outras coisas. Mas que se dá bons servidores, que se dão servidores que são confiáveis. Junto com isso, dá conhecimento de idiomas, facilita a comunicação em outras línguas, e favores com amigos e inimigos. Esta última parte vamos expandir um pouco mais com a abordagem de Corbin Hargrove. Tá? Falando que, por exemplo, Hargrove diz aqui, ele dá capacidade de quê? De aparecer, por exemplo, mais seguro, dá uma aparência de pessoa segura. E então, o que acontece aqui? Quando você tem uma aparência de pessoa segura, vocês diminuem a inimizade dos outros, porque vocês não são agressivos. Vocês são tranquilos. Isso diminui muito o medo, a resistência e a agressividade das pessoas em volta. E facilita a comunicação e também, por incrível que pareça, como fala Hargrove, permite vocês atacarem. Porque se as pessoas em volta não desconfiam de vocês, vocês podem fazer basicamente o que vocês querem. Né? Também dá uma aparência de confiabilidade, pode fazer com que vocês pareçam confiáveis. Muito associado ao anterior. Aprimora o carisma de vocês. Claro, naturalmente precisa que vocês tenham uma base para isso, mas ele melhora o carisma e pode dirigir o charme de vocês para cima de alguém. Então, se vocês precisam convencer um chefe ou principalmente um inimigo, uma pessoa que é contra vocês, vocês podem criar um charme que deixa vocês extremamente sedutores ou sedutoras e a pessoa vai terminar concordando com vocês. Que aí entra naquela parte de conseguir favores com amigos e inimigos. Tá? Então, como vocês podem ver, ele é basicamente um daimon para comunicação. Tá bom? E dos melhores. Chegamos ao nosso daimon número 28. Berit. O que ele faz? Bom, segundo o Grimório original, Berit responde com sinceridade a todas as perguntas sobre o passado, o presente e o futuro. Ele pode transformar todos os metais em ouro e oferece e confirma dignidades aos homens. Bom, vamos ver aqui que realmente podemos aplicar de tudo isto, né? Responder com sinceridade às perguntas do passado, do presente e do futuro é um pouco o que já vimos antes. Berit é o tipo de daimon que te dá conhecimento do que passou, do que está acontecendo e do que pode acontecer. Então, realmente é um daimon dedicado à informação. Mas aí ele fala que transforma todos os metais em ouro. Isso é um pouco mais difícil de acreditar também. Mas nós podemos transformar essa declaração na seguinte ideia: ele facilita ou transforma todas as oportunidades à sua frente em algo positivo, em algo que pode dar dinheiro. Ou seja, nesse sentido, ele é um daimon que pode ajudar vocês a verem as oportunidades em virtualmente qualquer coisa. Junto com isso, ele oferece e confirma dignidades. Ou seja, quando você quer aparecer socialmente, Berit pode ajudar. Também, não só ele ajuda a ter a dignidade, como que ele confirma, estabiliza. Também. E, além disso, Hargrove coloca duas capacidades bem interessantes aqui, que são aumentar a determinação de vocês. Ou seja, quando vocês têm que levar para frente algum projeto, alguma determinação, muitas vezes, depois de um tempo, a nossa força fraqueja, a gente cansa. Então, aí vocês podem chamar o Berit, que ele vai dar um gás, uma força para que vocês continuem inabaláveis. Não, é isto que eu quero, e vocês vão em frente feitos um tanque. Aguentam qualquer coisa. Então, ele reforça muito a força interior nossa. Tá, e, ao mesmo tempo, esconde falhas. Isto é muito importante em lugares de trabalho.
ok? Existe um teste chamado a janela de Johari, que é feito nas empresas, onde se trabalha sobre aquela parte que nós não vemos, entre outras, são 4 partes, mas tem uma que nós não vemos, que quem vê são os outros. Isso é muito perigoso às vezes. Né? No teste é fantástico, porque você vê o que os outros enxergam em você. Mas quando você tem falhas, também podem ficar invisíveis, mesmo sem você saber quais são essas falhas. O que o Berit faz? Ele dá uma mascarada nas falhas, então deixa a imagem de vocês muito melhor. Detalhe que fala Hargrove, isto funciona em ambiente de trabalho. Geralmente as pessoas que estão próximas a vocês não vão ser afetadas pela capacidade do Berit. Já as pessoas próximas a vocês vão ver vocês como vocês são, realmente. Agora, os outros vão ver uma imagem sem os defeitos. Isso é muito bom. Daimon número 29, Astaroth. Ele tem o mesmo nome que uma divindade antiga, embora ele não seja a mesma divindade, também é um daimon do sistema de magia goética. E, segundo o manuscrito original, ele responde com sinceridade sobre as coisas do passado, presente e futuro, e descobre todos os segredos. Se for questionado, ele dirá como os espíritos caíram e o motivo de sua própria queda. Isso também parece estar relacionado a uma parte de informação mais do plano espiritual, mas que para uma parte prática nossa não parece ter muita utilidade. Mas sim, o interessante é ele poder responder dúvidas que nós temos sobre o passado, ou sobre o presente, ou sobre o que pode acontecer, tá? E descobrir coisas que estão sendo escondidas de nós. Tá? Junto com tudo isso, Hargrove levanta outras capacidades, como por exemplo ter insights práticos. Ou seja, se você está levando para frente uma situação, qualquer uma que seja, desde um projeto até um problema legal, até um problema pessoal, de repente ter aquele insight que te revela muita coisa, que te ajuda a ter aquele salto quântico, é ótimo. Então ele vai mostrar para vocês isso, uma forma de ter umas sacadas geniais, tá? Que vão ajudar a resolver e possivelmente acelerar muito ou vencer qualquer problema que vocês tiverem pela frente. Aumenta a criatividade, deixa vocês mais criativos e torna o trabalho significativo. Isto é muito interessante, porque muitas vezes nós estamos trabalhando e não sabemos por que estamos trabalhando. Então, se você quer saber se o trabalho de vocês é interessante, vocês chamam o Astaroth. E o Astaroth vai responder para vocês. Tá? Em que sentido o trabalho de vocês é interessante? Possivelmente eu responda com palavras, mas vocês vão entender, vai ajudar vocês a entender. Como um detalhe aqui, muito importante, cuidado, porque se o trabalho de vocês não for significativo, ele vai fazer que vocês entendam isso. Olha, o trabalho de vocês é uma porcaria e não vale a pena. E aí vocês vão ter que enfrentar. Ele não vai fazer vocês perderem o emprego, mas de repente, se vocês estavam em dúvida, vão ter a certeza de que o trabalho de vocês é horrível. Astaroth vai mostrar isso. A partir daí, o que vocês fazem é outra coisa, tá bem? Mas pelo menos ele mostra por que o trabalho é importante ou por que ele não é realmente importante, tá bom? Forneus. Ele é o nosso daimon número 30. O que ele faz? Bom, dá uma visão notável da retórica, da boa reputação e conhecimento de línguas e proporciona estima tanto de amigos quanto de inimigos. Então vamos começar por aqui. Tá? Dá uma visão notável da retórica, ou seja, ajuda vocês a compreenderem a forma de falar e o poder da fala. Tá bem? E da boa reputação e conhecimento de línguas, que nessa época era muito importante e agora também, tá? E proporciona estima tanto de amigos quanto de inimigos. Muito bem. Então, ele ajuda vocês na frente de amigos e inimigos. Mas como? Aí Hargrove dá um pouco mais de explicações. Ele fala que, basicamente, o Forneus tem 4 habilidades, além dessa aqui. Tá? Que seria, por exemplo, fazer com que alguma pessoa tenha medo de você. Então, isto é um tipo de poder interessante, mas tem que saber como usar. Por quê? Se a pessoa tem medo de você, ela pode, por um lado, ficar imobilizada. E aí, tudo bem. Mas pode ser, com algumas pessoas isso acontece, que na presença de um inimigo, ela te considera um inimigo, tem medo, ela fique mais violenta e ataque. Então, você tem que saber com quem que vocês utilizam esta capacidade de Forneus, tá bem? Porque se vocês utilizarem com uma pessoa que é agressiva, ela pode ficar ainda mais agressiva.
Para isso, nós vamos utilizar, para pessoas muito agressivas, utilizamos outra capacidade dele, que é confundir os inimigos. Então, você pode usar esta capacidade para deixar os teus inimigos confundidos e sem saber se você é amigo ou inimigo. Aliás, com uma tendência a pensar que você é amigo. E aí eles saem do teu pé. Se a partir daí você quer atacar ou não é outra coisa. Porque você pode atacar porque eles de repente deixam de te considerar um inimigo. Porque ficaram confundidos. Então, com pessoas que são muito agressivas, esta segunda capacidade é muito mais prática. Também. Junto com isso, te ajuda a parecer poderoso. Também aqui não é para atacar, é simplesmente melhorar a imagem. E quando você trabalha na área de criatividade, por exemplo, na área de artes, ele te ajuda a ser mais criativo e a parecer criativo na frente de outros. Então aumenta muito a tua imagem. Bem, super prático. Então, como vocês podem ver, ele é um daimon que serve tanto para a parte de estudo, retórica, etc., quanto para a parte de controle dos outros, através ou do temor ou da confusão, bem? Ou da própria da imagem, da criação de uma imagem positiva. Daimon número 31, Foras. O que ele faz? Bom, segundo o nosso Grimório original, Foras pode oferecer o conhecimento das virtudes e propriedades das plantas e pedras preciosas. Também ensina a arte da lógica e da ética em todas as suas formas, da invisibilidade, longevidade e eloquência. E descobre tesouros e recupera coisas perdidas. Bom, agora vamos ver uma aplicação um pouco mais disso. Como que Hargrove encara isto, por exemplo, no livro dele. Ele fala que Foras tem basicamente 3 habilidades, que seriam, primeiro, envelhecer bem. Então você pode utilizar o poder de Foras para quê? Para ter muito mais energia e fazer com que, à medida que você envelhece, as outras pessoas te percebam sempre como uma pessoa nova. Você vai ter mais força e as marcas de envelhecimento vão ser diminuídas. Isso é interessante porque, se você vê aqui, Foras é um pouco diferente dos outros daimons, que são chamados em momentos de urgência. Isto é um poder para ser trabalhado desde que você é novo ou nova, de aí para frente. Ou seja, Foras pode ir trabalhando isso paulatinamente. Não é no momento do problema, isto é para ser programado também. Junto com isso, ele pode te dar a habilidade de fascinar as pessoas que já estão cansadas, um pouco cansadas de você. Pode ser que ao longo do tempo, tanto no relacionamento amoroso quanto no trabalho, as pessoas já te conhecem, então começam a ficar cansadas. Aí você chama Foras e ele te dá um brilho novo. As pessoas voltam a ficar fascinadas com você. E te dá a habilidade de entender, de compreender uma pessoa querida. Tem vezes que você está começando um relacionamento, pode ser em qualquer momento, mas muitas vezes quando está começando, você quer entender quais são as necessidades do outro. Então você chama o Foras e ele te ajuda a entender, vai fazer com que a outra pessoa expresse o que ela quer e que você entenda o que ela está querendo falar. Tá vendo? Então é um daimon muito bom para comunicação, tá? Tanto visual quanto de compreensão de tudo o que está acontecendo. Tá vendo? E, além disso, como já falamos antes, ele pode conferir invisibilidade, que é aquela capacidade de você entrar, sair sem ser percebido nos lugares. Tá vendo? E pode te ensinar onde estão coisas importantes para você, os famosos tesouros. Tesouro pode ser, por exemplo, uma oportunidade de emprego, tesouro pode ser uma oportunidade de negócios, tá? E também coisas perdidas. Se você perdeu alguma coisa, pode chamar ele, tá? E ele vai te ajudar. Daimon número 32, Asmodai. O que ele faz? Bom, segundo o Grimório original de Goécia, dá o Anel das Virtudes. Também ele ensina aritmética, astronomia, geometria e todas as artes manuais. Responde a todas as perguntas, fornece invencibilidade e mostra os lugares onde os tesouros estão escondidos. Estas são habilidades já de por si bem interessantes, como por exemplo, facilitar o aprendizado de artes complexas, aritmética, astronomia, geometria, que são as ciências exatas, né? Então, isto poderíamos expandir um pouco para toda a área de exatas. E também para a parte de artes manuais. Também.
Responde às perguntas, você pode fazer perguntas para ele e ele vai tentar achar respostas. Lembre-se que nesses casos não necessariamente o daimon fala no teu ouvido, você não vai ouvir a resposta, mas com certeza, uma vez que você faz a pergunta, alguma coisa vai acontecer em volta de você que vai te dar a resposta. Você vai ver aquela situação e de repente você vai entender, falar, nossa, é aquilo, a resposta do que eu queria saber. Pronto. Então, é assim que ele trabalha. Também fornece invencibilidade, ou seja, tem uma determinação enorme de vencer. Também. E mostra lugares onde os tesouros estão escondidos, mesmo no caso anterior, pode ser entendido como descobrir oportunidades. Também mostrar onde estão as oportunidades, onde pode estar uma oportunidade de negócios, de amor, etc. Também. Segundo Corwin Hargrove, ele dá uma força enorme no momento de decidir. Se você está meio assim parado, não sabe muito bem como decidir alguma coisa, pode chamar os Modai que ele vai te dar uma força para decidir rapidamente. Olha, é isto, vai ser isto e acabou. Pronto. Então ele dá um empurrão bom. Também. Te ajuda a desenvolver as tuas habilidades além do que você já tem. O que acontece muitas vezes? Você está treinando, você está fazendo bem uma coisa e você chegou num patamar. Parece que você não consegue passar daí. Isso pode ser numa arte, por exemplo, se você toca um instrumento ou pinta, como pode ser no trabalho. De repente você atingiu um ponto na tua carreira que parece que você não consegue sair do lugar. Então você pode chamar os Modai, que ele vai dar um boost para que você saia com tudo e atinja novos níveis. Tá bem? E também te ajuda a esconder coisas. Se tem coisas que você não quer que as outras pessoas percebam, objetos, etc., você pode pedir para os Modai e ele dá uma espécie de manto de invisibilidade. A pessoa não enxerga que você está com aquele objeto. Então, dá uma segurança muito grande. Ok? E, bom, gente, com tudo isto já temos uma ideia do que as Modai faz, que é bastante coisa. Se vocês veem, vai desde ensinar, ajudar na parte de ciências exatas, também, até esconder objetos que você acha importantes. Daimon número 33, Gaap. O que o Gaap faz? Bom, originalmente ele confere a insensibilidade e a ignorância dos homens, tá? Mas ensina filosofia e ciências liberais. Também pode provocar amor ou ódio. Ensina a consagrar as coisas que estão sob o domínio da Maimon, que é o rei dele. Também. Com ele você pode libertar os parentes familiares que estão sob custódia de um mago e pode responder, também ele pode responder coisas sobre o passado, o presente e o futuro, mesmo coisas que os outros. Também. Ele também pode conduzir os homens de um país para outro, num instante. Então seria uma espécie de teleportação. O que ele pode fazer realmente? Qual é a função de Gaap? Né? Além de ensinar, por exemplo, filosofia e ciências liberais, que é um pouco diferente do Asmodai, que ensinava ciências exatas, aqui vamos para a parte de humanas. Tá? E aí ele facilita o aprendizado. Mas, além disso, pode libertar alguma pessoa que esteja controlada por algum mago. Tinha sofrido um trabalho de magia negra, nesse sentido ele funciona como uma espécie de desobsessor, também um espírito que pode destruir trabalhos de magia negra. Junto com tudo isto, segundo Hargrove, o Gaap pode produzir sonolência, pode ser uma pessoa meio fora do ar, mesmo durante o horário de trabalho, pode criar brigas entre as pessoas e causar uma boa briga dentro do lugar onde você trabalha, tá? Ou pelo menos se você tem um inimigo, você pode fazer com que ele brigue com outra pessoa e esqueça de você. Tá? E provoca uma luxúria que é incontrolável. Isto é muito interessante porque faz com que a pessoa fique fora do ar. Tá bem? A pessoa que é alvo de um trabalho com Gaap, com um ataque destes, essa pessoa vai desenvolver uma luxúria, um desejo por alguém, não por vocês, também, por alguém. Vai ficar louco, o único que vai conseguir pensar naquilo. Então, de repente, essa pessoa perde estabilidade no trabalho, ela vai patinar, vai fazer coisa errada e a imagem dela vai começar a ser destruída. Então, como vocês podem ver, não é uma capacidade de atrair amor, e sim de fazer com que alguém fique enlouquecido de luxúria com alguma
terceira pessoa, tá bom? E uma capacidade de ataque realmente, ok? Então, se você vê, o GAP realmente se classifica dentro dos daimons que servem para ataque, ok? Bom, e com tudo isso, nós temos uma boa ideia do que o GAP pode fazer e podemos passar para o nosso próximo daimon, sim? Vamos falar de Furfur, o daimon número 34. Furfur causa amor entre homens e mulheres, também pode causar relâmpagos, trovões e grandes tempestades. E dá respostas sobre coisas secretas e divinas. Como aplicamos isto? Ok, bom, a parte de causar amor entre homem e mulher é bastante óbvia, também o que significa. Então, até aqui tudo bem, é um daimon usado para atrair um relacionamento. Também. Agora, parte de tempestades elétricas, não é necessário às vezes provocar uma tormenta elétrica, e sim, como fala Hargrove, atormentar a vida de alguém, produzindo falhos na parte elétrica da casa da pessoa. Então, este é um daimon que pode ser utilizado com essa função, que é detonar equipamentos eletrônicos de um inimigo. Também, com isso já cria um inferno na vida da pessoa. Ele também pode ser usado para enfurecer uma pessoa calma. Se você tem alguém que é sempre calmo, tranquilo, você pode utilizar isto para deixar-lhe completamente pirado ou pirada, e com isso ele vai ter ataques de fúria que vão terminar destruindo a imagem dele ou dela. Um detalhe aqui é o seguinte: não utilizar em pessoas próximas, porque a pessoa vai começar a ter ataques de fúria e se vocês estiverem por perto, vocês vão levar. Então, não utilizem este daimon, esta capacidade, se vocês estão trabalhando junto com uma pessoa. E finalmente permite trabalhar em segredo, que é mais ou menos o que diz aqui: respostas sobre coisas secretas e divinas. Então, ele te dá a capacidade de vocês trabalharem e perceberem, obterem informação de forma sigilosa sobre a vida de outras pessoas, vida, trabalho de outras pessoas. Permite que vocês tenham conhecimento de coisas secretas e que não pertencem a este plano, sim? Então, como vocês podem ver, um daimon bem prático, tá bom? Então, gente, sobre Marcosias, o daimon número 35, o Grimório original fala muito pouco. Ele se limita a falar que ele é um lutador forte. Então, você pode imaginar que é um daimon que transmite que? Energia, força, dá poder. Para Hargrove, isto se revela da seguinte forma: ele te dá força, poder para negociar com garra, com intensidade, com poder. Então, você tem que negociar, tem que tomar uma decisão. Você pode chamar o Marcosias e pedir que ele te dê a força necessária para vocês entrarem com tudo e marcarem o território. Falar, é isto que nós queremos fazer assim. Bom, junto com isso, ele apoia empreendedores, que ele pode dar a força necessária para que a pessoa não desista. Porque quando você está empreendendo alguma coisa, quando você está criando o teu negócio, a tua vida, tem muitas vezes que a pessoa cansa, né? Chega um momento que a gente baixa os braços. Aí você pode chamar o Marcosias, que ele vai dar uma acelerada. Falar, não, você não vai ficar aqui, vamos que eu te empurro, eu te levo. E, ao mesmo tempo, ele é utilizado para dissuadir inimigos. Também, se você tem inimigos, o Marcosias ajuda a vocês projetarem uma imagem tão poderosa que o inimigo vai ficar com medo e se retira, sem vocês fazerem nada. Então, é um daimon bem prático. Stolas, ou Stolos, o daimon número 36 do sistema de magia goética, tem uma descrição muito breve no Grimório original. Diz assim: ensina a astronomia e as propriedades das plantas e pedras preciosas. Acabou. Muito bem. O que significa isto? Vamos analisar primeiro a parte de ensina astronomia. Outro daimon que serve para facilitar a parte de estudo de ciências exatas, principalmente relacionadas à astronomia, de acordo? Ao universo. Mas, além disso, ele fala que também dá conhecimento das pedras preciosas e das plantas. O que significa isso? Bom, temos que considerar que na Idade Média não existia medicina como a gente
entende hoje. Então, muito dependia de quê? De plantas, para sarar ferimentos, para melhorar de úlceras, de problemas intestinais, de problemas respiratórios. Tudo se fazia com chás, com inalações, tá? Com aplicações com emplastros. Tá? Então, conhecer as plantas adequadas era super necessário também, porque isso servia para melhorar a saúde da pessoa. E a mesma coisa acontecia com as pedras, né? Tanto para usar como pontos de energia, como para, no caso de pedras preciosas, né? Quando vocês tinham que fazer transações, como que vocês sabiam que aquilo que estava sendo oferecido realmente era um diamante ou um rubi? Então, o Stolas ajuda a reconhecer, a entender, não, isto é falso, isto é vidro, tá? Ou não, isto é realmente um diamante. Junto com tudo isso, Hargrove diz que ele ajuda a aliviar a dor, que não necessariamente são físicas, alivia dores emocionais de ferimentos muito antigos. E aí, imagina o alívio disso, né? Se você consegue tirar uma dor antiga, de repente você fica muito mais tranquilo, com muito mais poder para resolver as coisas no dia a dia, né? E ajuda, tá, na parte de promoções, tá, parte criativa, de criatividade. Quando você trabalha na área criativa, muitas vezes você não é reconhecido. É um problema. Então, o que o Stolas faz? Faz com que você apareça, seja reconhecido. Tá vendo? E com isso, como vocês podem ver, é um daimon com uma série de funções bem diferentes, mas bem práticas, ok? Bom, gente, com isso encerramos esta parte sobre Stolas e vamos nos ver agora no próximo daimon, o número 37. Sim, a gente se vê lá.